origem do mundo e da própria vida sempre intrigou o homem. Desde que surgiu, a humanidade tenta entender os fenômenos naturais. Dia, noite, mudança de estações e o próprio ciclo da vida. Os primeiros a estudar e buscar respostas para essas questões foram os filósofos. No Ocidente, especialmente os gregos. Tales de Mileto foi o primeiro a tentar explicar de maneira racional os fenômenos naturais, sem apelar para deuses e outras teorias sobrenaturais. Acreditava que a água era o princípio de tudo. Pitágoras até hoje é considerado o pai da matemática. Explicava o mundo por meio das relações matemáticas. A organização desses saberes deu origem, entre outras coisas, à filosofia natural, de onde veio a física. A física é a ciência que observa e estuda todos os fenômenos da natureza, aqui do planeta Terra e mesmo fora dela. De partículas invisíveis ao olho humano até a formação do universo, a física estuda tudo. Ninguém melhor do que um especialista para falar de física. Por isso, convidamos o professor Francisco de Assis, do Instituto Federal de São Paulo, para conversar um pouco com a gente. Francisco, como surgiu a física? A física vem da palavra grega para natureza. Então ela surgiu junto com o Big Bang, junto com o nosso universo. Mas como ciência, como área do conhecimento, ela só foi tomar corpo depois do século XVII. Qual a importância da física nos dias de hoje? Hoje, toda a nossa tecnologia é filha das teorias físicas. A eletrônica, os computadores, até as mídias sociais que surgiram ultimamente, todas elas vieram das descobertas da física durante o século XX. Um dos primeiros fenômenos que chamou a atenção dos gregos foi o movimento. Começaram a questionar se os movimentos seriam realidade ou apenas ilusão de quem estava observando. A resposta veio com a física. O movimento existe. Mas um objeto se move ou fica parado em relação a outro? Professor, como pode o mesmo objeto estar em movimento ou parado em um mesmo momento? Tudo depende do referencial que você usa para analisar o movimento. Por exemplo, esses atletas que passaram correndo aqui ao nosso lado, eles estão se movendo em relação a nós, porque eu estou adotando a nossa posição como padrão para analisar esse movimento. Agora, nós também estamos nos movendo. Como assim? A gente está parado. Mesmo estando agora parados, nós estamos rodando. Nós também estamos nos movendo ao redor do Sol. E o nosso próprio sistema solar está se movendo dentro da nossa galáxia, que está se expandindo. O que define movimento é a variação da posição de um corpo em um intervalo de tempo. À medida que o tempo passa, a distância do objeto em relação ao ponto de referência aumenta ou diminui. A distância muda. Para que esse movimento seja definido completamente, leva em conta outros conceitos, né, professor? Sim. Um deles é o conceito de espaço. Agora, como entender o conceito de espaço no estudo do movimento? Vamos pegar o exemplo desses atletas que estavam correndo agora há pouco. No caso do movimento deles, o espaço era a pista. A trajetória que eles percorreram em cima da pista, ela é formada por vários pontos, que eram as posições que eles ocupavam, em diferentes instantes de tempo, que eram segundos. Então, se nós dissermos, por exemplo, que o movimento é uma peça de teatro, podemos usar como exemplo que o espaço é o palco onde essa peça acontece. Porque os atores se movem de um lado para o outro nesse espaço. Exatamente. Quer dizer que a gente sabe que os atletas se movimentam porque estarão mais longe de nós nos próximos segundos, é isso? Exatamente. Você pode acompanhar a posição deles como, em relação a nós, como ela está aumentando e acompanhar o tempo pelo cronômetro. Esse percurso que o atleta faz é o que a gente chama de trajetória. Em uma corrida de curta distância, como as de 100 metros e 200 metros rasos, os atletas percorrem uma trajetória em linha reta. Teria algum outro exemplo de trajetória em linha reta para a gente conhecer? Sim. Vamos dar uma olhada, por exemplo, o que acontece quando eu solto essa moeda. Foi uma trajetória em linha reta, como a dos atletas. Só que a dos atletas se deu no plano horizontal e a da moeda no plano vertical. Uma outra diferença interessante é que no caso da moeda, o movimento dela não é retilíneo e uniforme. É um movimento em linha reta que a gente chama de uniformemente variado. Por quê? Porque acontece uma mudança na velocidade com que ela cai. Ela percorre distâncias diferentes, em intervalos de tempo diferentes. Quanto mais tempo ela cai, maior é a velocidade com que ela chega ao chão.
As corridas de curta distância exigem que os atletas atinjam sua velocidade máxima o mais rapidamente possível. Professor, isso exige mais força? Sim, é uma variação súbita, muito rápida da velocidade. O atleta se encontra em repouso e cerca de 1 ou 2 segundos depois ele tem que estar alcançando sua velocidade máxima. Essa variação da velocidade num instante tão pequeno a gente chama de aceleração. A Aline é especialista em corridas de 100 metros. Aline, quais são os maiores desafios para esse tipo de corrida? Eu preciso de muita explosão, porque como a gente sai em velocidade zero, praticamente em repouso, para atingir a velocidade máxima, que é o objetivo da corrida de 100 metros, eu preciso de muita potência na hora de sair. Já as corridas de média e longa distância no atletismo são 2 exemplos de trajetórias que misturam movimento circular e movimento retilíneo. E esse tipo de prova é diferente da trajetória em linha reta? É muito diferente. Por exemplo, quando você pega uma prova de grande distância, como a de 800 metros, dificilmente o atleta vai conseguir uma pista em linha reta que tenha esse comprimento. Então a solução é encontrar uma pista como essa em que nós estamos, em que uma parte da corrida é feita em linha reta e a outra parte em movimento circular. Se você prestar atenção, vai ver que aqui tem diferentes raias. E que um atleta que corresse ali, naquela raia mais interna, teria uma vantagem em cima do atleta que corresse naquela raia mais externa ali, o que não acontece na trajetória em linha reta. Por isso que cada um parte de uma posição. Exatamente. Né, é uma maneira que se encontra de eliminar essa desvantagem. Estou aqui com o Eduardo, especialista em corridas de 800 e 1.500 metros. Eduardo, essa corrida exige algum treino especial? Exige. A gente tem que desenvolver um treino estruturado ao longo do ano e ao longo da semana para não deixar nossas capacidades cair. Corrida de 800, 1.500 até 5.000 metros são corridas onde você tenta distribuir o esforço ao longo da corrida. Então, talvez saindo rápido, depois tentando sustentar um ritmo que para você esteja confortável ao longo da prova e poupar energias para o final. Nas provas disputadas pelo atleta Eduardo, a trajetória é variada. Esse é um tipo de movimento comum no nosso dia a dia? Muito mais do que a gente imagina. Na verdade, diferentes tipos de trajetória vão dar margem a diferentes tipos de movimento no nosso dia a dia. Por exemplo, se nós formos analisar o movimento dos planetas, das órbitas dos planetas, que muita gente pensa que são circulares. Na verdade, o formato é uma elipse. O circular mesmo você vai encontrar no pneu de uma bicicleta, que percorre aquela trajetória quando você anda. Um outro exemplo de movimento circular é o que acontece com os ponteiros do relógio. Se você pegar o ponteiro dos segundos que ele está fazendo sua volta, aquela velocidade dele em cada segundo tem uma orientação diferente, mesmo sendo constante. Ou quando se chuta uma bola de futebol, né, o movimento que a bola de futebol faz, a trajetória que ela percorre, a gente chama de parábola. Observe estes atletas. Estão em repouso, aguardando o sinal para iniciar a competição. Um corpo parado tem velocidade zero, correto? Pronto. Agora eles começam a se movimentar. Aos poucos vão aumentando os movimentos. Quando cruzam a linha de chegada, desaceleram ou atingem aceleração negativa, até voltar a ficar em repouso. No dia a dia, nós que não somos atletas, também passamos pela mesma experiência. Parar, andar devagar, andar depressa. Afinal, quem nunca teve de apertar o passo para pegar o ônibus chegando no ponto? Professor, fala um pouco sobre o movimento uniformemente variado. A todo momento nós estamos variando nossa velocidade, seja para atravessar uma rua, para alcançar um colega para conversar, ou simplesmente quando você está andando e você reduz a velocidade até parar. Até por causa da nossa própria estrutura biológica, o corpo humano não reconhece diferença entre estar parado e estar se movendo com uma velocidade uniforme. Ele precisa de um referencial externo. Ele precisa olhar para uma árvore enquanto ele caminha, ele precisa olhar para um poste enquanto está dentro do carro para dizer se ele está em repouso ou em movimento, se a velocidade for constante. E é isso também que nos dá tanto prazer com as mudanças na direção e na intensidade da velocidade que nós encontramos numa montanha-russa. No próximo vídeo você vai conhecer o que está na origem dos movimentos. Afinal, por que uma bola chutada pode ir tão longe? O que faz um lançamento de dardo ser tão poderoso? Até o próximo encontro. Até lá!